A palavra de hoje, a voz na tempestade. Eu não sei quantos aqui têm algum tipo de trauma, de fobia, de medo, de pavor, de histórias trágicas em tempestades. Eu tenho algumas histórias, algumas situações. É interessante porque antes de ontem caiu uma chuva muito forte lá em Penedo. Não sei se aqui foi na mesma intensidade, mas foi uma tempestade. Começou com uma ventania que parecia que as árvores iam cair, parecia que o toldo lá de casa ia voar para algum lugar. Eu falei, Senhor! Aí a gente sai fechando janela. E lá em casa, as janelas fazem aquele barulho. Eu falei, Senhor! Dá um medo na gente, daqueles, né? Você não sabe a intensidade. E aí, logo depois, aquela chuvarada em vários dias, e eu me lembro que quando eu acordei pela manhã, do lado da minha casa tem um pasto, e é um pasto bem seco, e lá do fundo do pasto passa um riozinho murcho. Sabe aquele riozinho assim? Que acho que nem lambari, é muito pequititinho ele que passa no fundo do pasto. Quando eu acordei, que eu fui abrir a janela, gente, estava simplesmente um rio do lado da minha casa. Nunca, 10 anos que eu moro ali, nunca vi, até filmei, mandei para o Joel, falei, olha aqui, será que vai chegar aqui em cima, não sei o quê. Claro que não, né? Mas estava tudo muito alagado. E hoje ainda está bem alto e tudo mais. Depois eu saí de casa, fui olhando alguns lugares, muita água, muita chuva, a tempestade pegou firme mesmo. E hoje eu quero falar sobre tempestade. E, na verdade, eu quero falar sobre Jesus no barco, com seus discípulos, enfrentando uma tempestade. Mas, antes disso, eu queria contar uma história. Eu me lembro quando eu era criança, e acho que todo mundo tem aqui na sua memória o dia que você entendeu o que era uma tempestade. Eu me lembro muito bem que eu era criança. Eu tinha uns 6, 5 anos. Enquanto eu preparava essa palavra, me veio muito claro essa imagem, ou esse episódio na minha vida. Eu era pequenininha e, na época, na minha cidade, em Maringá, no Paraná, naquela época não tinha supermercados como hoje, né, que você chega, pega seu carrinho e vai fazendo as compras e tudo mais. Eu me lembro que a gente chegava num lugar e era bem grande também, mas você chegava no balcão e com a lista, ia pedindo, eles iam arrumando tudo nas caixas, e aí você levava para casa. E, nesse dia, estava minha mãe, meu avô, que estava com a gente, acompanhando, e eu e meu irmão. E a gente correndo, né? Criança, corria para lá, corria para cá. E, de repente, começou a fechar o tempo de um jeito. Do lado de fora. Dizem que foi uma das maiores tempestades que já deu em Maringá. Foi naquela época. Caiu umas 3 tempestades daquele jeito. E uma delas foi até num casamento de uma tia minha. O negócio foi daí para pior. Mas a gente estava correndo, brincando, e, de repente, começou uma gritaria dentro daquele lugar. Eu tinha uns 5, 6 anos. Então, aquilo era muito claro na minha mente, o pânico que causou. Acabou a luz, do lado de fora começou uma ventania. Maringá tem muitas árvores, e as árvores começaram a quebrar e cair no telhado, e voa um negócio daqui, de outro, e foi um terror. Eu sei que todo mundo começou a gritar, as mulheres, e entrar para dentro do supermercado correndo. E o meu avô era uma pessoa muito sóbria, muito calma. Meu avô era uma pessoa muito firme nas coisas dele, do jeito dele. E eu me lembro que todo mundo corria, todo mundo gritava, e meu avô silenciosamente nos procurou, a mim e o meu irmão pequeno. Trouxe para pertinho dele. E eu não me lembro o que ele falou para nós. Mas ele falou alguma coisa que nos deu muita segurança de que aquele momento ia passar. De que a gente não ia de que uma árvore não ia cair na nossa cabeça, de que a gente não precisava gritar, a gente não precisava ter medo. Ele nos trouxe para pertinho da perna, ele era altão, né? Trouxe para pertinho da perna dele, falou alguma coisa para nós, e nós permanecemos até o final, até ir embora para casa, até o final da tempestade, grudadinho na perna dele, debaixo daquela palavra que ele nos falou. Eu não me lembro o que ele falou. Mas eu sei que a voz do meu avô aquietou tanto a gente por dentro, que mesmo que do lado de fora estava lá árvore caindo, gente gritando, vidro janela quebrando, eu me lembro desse tumulto
que acontecia ao meu redor, mas dentro de nós, a gente estava em paz e segurança. Aquela tempestade, depois muitas outras eu vi acontecendo na minha vida, mas eu nunca me esqueço da voz do meu avô dizendo que ia ficar tudo bem, que tudo ia se ajeitar e que era para a gente ficar bem paradinho, quietinho, não correr para lugar nenhum, não sair correndo para o lado de fora, isso eu me lembro, não sair correndo para o lado de fora do lugar, do estabelecimento, mas para ficar ali em paz. Sabe, essa foi uma experiência que eu tive, enquanto eu preparava essa palavra, eu me lembrei disso. Às vezes nós queremos muito, nós esperamos muito, que aquilo que está nos afligindo do lado de fora cesse, mesmo que do lado de dentro a gente continue oprimido por aquele medo e por aquela aflição. Nós queremos que as coisas se ajeitem primeiro do lado de fora, para depois a gente digerir do lado de dentro. E o texto que eu vou ler com você, ele nos ensina algo sobre a voz do Senhor, sobre a voz dos discípulos, sobre a voz que nos envolve em meio a uma tempestade. O que eu quero te dizer, iniciando essa palavra, é que a voz do Senhor toca a causa das tempestades, e não apenas a manifestação dela. Não basta você apenas vir aqui para a igreja e esperar que Deus trate das coisas, ajeite as coisas, traga calmaria para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua vida financeira, para as suas noites, sabe, para a sua vida. Ah, Senhor, traz calmaria para a vida atribulada que eu tenho. Mas, Senhor, aqui dentro não importa como permanece. E é muito interessante porque a voz do Senhor, nesse episódio que a gente vai ler agora, não toca somente o vento, o mar, a tempestade, mas toca a vida, o espírito, a perspectiva, o interior daqueles discípulos, que no decorrer de suas vidas enfrentariam muitas outras coisas, talvez até algumas piores do que uma tempestade. Sabe? Enfrentar uma tempestade com Jesus é uma coisa, mas os discípulos enfrentariam coisas piores, situações mais perigosas, sem a presença física de Jesus. Então eles precisavam de uma voz, naquele momento, que pudesse mover algo mais profundo, mais íntimo na vida deles. Marcos capítulo 4, versículo 35, abre a tua Bíblia comigo. Nos conta sobre esse episódio. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, queridos, eu não sei quantos de vocês aqui têm histórias com tempestades físicas. Mas eu quero que a gente saia apenas... nós não vamos falar só de tempestades físicas. Eu quero que a gente saia do ambiente físico e traga para o nosso dia a dia de tempestades como um dia
onde você é surpreendido por forças contrárias. Existem muitas sensações que nós experimentamos quando nós enfrentamos uma força contrária contra a nossa vida. Uma força contrária contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Uma força contrária que vem contra a sua saúde, por exemplo. Talvez nessa semana, você fazendo o seu check-up no final do ano, você receba um diagnóstico de um tumor, de uma diabetes, de uma enfermidade, de algo no seu coração que não está bem, de um câncer, que vai precisar fazer algumas quimioterapias. Eu não sei, sabe, nós estamos sujeitos a muitas tempestades na nossa vida. Existem algumas forças contrárias que vêm contra as nossas finanças. Talvez você, por alguns anos, trabalhou muito e guardou uma reserva. Fez uma reserva financeira. Mas por alguma razão, você precisou se desfazer dela. Você emprestou para alguém, para um amigo, para algum familiar, e ele não pagou. E você perdeu aquele investimento que você fez. Você aplicou em algo que não era seguro, e você perdeu aquele dinheiro, e você perdeu a sua segurança, e você perdeu a sua confiança naquilo que você tinha, e hoje você tem medo, porque você deve a sua casa, porque você deve um carro, porque você não pagou algumas coisas, e aquilo está gerando incerteza. É uma tempestade que você está enfrentando na sua vida financeira. Com filhos. São tantas coisas, são tantas ocasiões, e algumas delas nos desestabilizam por completo. Tempestades que vêm, forças contrárias que vêm contra a nossa carreira, nosso trabalho, nosso emprego. Um vento forte que às vezes está vindo, uma tempestade que às vezes está vindo, não é sobre você, contra você, mas contra alguém que você ama. Seus filhos. Talvez você tenha o seu filho que está casado, que já vive, já tem filhos, já está vivendo a vida dele, mas de repente você está acompanhando e você está vendo a tempestade batendo, sabe, no barco, na casa do seu filho. Você está vendo que uma hora vai ruir, uma hora vai afundar, e você não sabe o que fazer. Existem tempestades que vêm e ameaçam destruir tudo aquilo que você, com tanto esforço, porque, vou te falar uma coisa, queridos, eu não sei você, mas tem pessoas que fazem tanto esforço para construir algo na vida. Quantos aqui construíram o que tem com muito esforço? Levanta a mão. Alguns parece que tem uma sorte, não tem? Parece que tudo que a pessoa faz, multiplica. Você olha no Instagram e fala, gente, porque Instagram é uma tempestade que vem todo dia na vida da gente. Fulano faz assim, pum, pum, a casa construiu. Quem demorou um ano para ver sua casa arrumada, você fica com uma raiva quando você abre o Instagram e o cara joga uma bolinha, tum. Quem demorou um ano para emagrecer, a pessoa antes, tum, está magro, tudo no lugar, maquiado, arrumado, casamento. Gente, é uma enganação profunda. E é uma enganação que consegue consumir a vista da gente, a alma da gente, engole. Você fica com uma raiva. Mas aí você é crente, você vai para o altar, glorifica o Senhor, e já a inveja passou rapidinho, né? Mas a gente percebe hoje que muitas pessoas vivem tempestades na sua vida. E, na verdade, pouco se posta sobre as tempestades. A gente gosta de postar algumas coisas muito, sabe, que estão resolvidas na nossa vida. Mas todos nós aqui estamos sujeitos, mesmo em dias de calmaria, encontrar uma tempestade logo mais à frente. Não sei aqui, quem já foi conosco a Israel e foi no Mar da Galileia? Levanta a mão. Olha que lindo. As mãozinhas estão sendo levantadas cada vez mais. Cada ano uma mãozinha a mais levanta. Né, Ronan? Esse ano passado foi você. Em nome de Jesus, logo vai ser a Amanda também, né?
Quem gostaria de ir ao Mar da Galileia fisicamente? Levanta a mão. Glória a Deus. Comece a fazer algo por isso. Primeira coisa, tire o seu passaporte. Porque você não vai para Israel sem passaporte. Então, não faça ato profético sem ter, né, nem o passaporte. O Mar da Galileia, nós já fomos lá. Eu particularmente, é um dos lugares que eu mais gosto. Eu amo o Mar da Galileia. É um lugar que eu tenho expectativa quando eu vou, né? E esse ano foi muito gostoso, foi muito especial. A única coisa que não deu certo foi porque chegamos lá, a lojinha estava fechada, foi muito triste. Tem uma loja ótima lá, as coisas, os brincos mais bonitos tem no Mar da Galileia. E lá é legal, porque assim, é um ambiente bem bonito, é muito quente, né? Então tem época do ano que é 40 graus, 42 graus. E tem a loja, um espaço, né? Que a gente para descansar ou vem depois do barco, para ali. Então é um oásis. Porque tem ar-condicionado, tem banheiro limpo, tem sorvete, picolé, café e artefatos para compra, que é uma delícia também. É o mais caro de Israel. De toda a peregrinação, lá é o lugar mais caro, mas é o lugar que tem as coisas mais bonitas. Não sei porquê, né? Todo lugar que tem coisa boa é mais caro. Mas amém por isso. E aí, o Mar da Galileia, que lugar lindo, especial. Deus fala tanto comigo, Deus fala tanto conosco ali. É um lugar tão tranquilo, sabe, é um lugar de paz. Pensa, queridos, o Mar da Galileia é um lugar de paz. Você entra no barco e você vai até o meio do barco. Tem a gente assiste a bandeira, canto o hino nacional. Aí o moço vai levando a gente até o meio do mar. Quando chega no meio do mar, para ali no meio, uma ministração de louvor deliciosa, uma palavra poderosa. Você tem aquele tempo que você tem vontade de se jogar no mar, sair nadando, sabe? Você fica com vontade de, sei lá, fazer atos proféticos ali. Aí você volta, você fica olhando do lado de lá, do lado de cá. Você viaja literalmente naquele ambiente. Um lugar tranquilo. Tantos anos que eu já fui a Israel, nunca vi uma tempestade naquele mar. Graças a Deus. Nunca vi. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago. É um lago de água doce, o maior lago de Israel. E, geralmente, ele é calmo, seguro, tranquilo. Como eu te disse, nunca vi uma tempestade lá. Porém, devido à sua geografia, o ponto em que ele está, é comum que tempestades venham. E tempestades repentinas e violentas, por causa da sua posição geográfica. Primeira coisa que eu quero abordar aqui nessa manhã é que tem pessoas, talvez você, que geograficamente estão sujeitas a enfrentarem tempestades violentas. Há pessoas que geograficamente estão plantadas em lugares que a qualquer momento pode acontecer uma tempestade. Por exemplo, a sua família é uma família agressiva. Seu pai é alcoólatra. Sua mãe imprevisível. Sua família meio desestruturada. Você sai da igreja, cheio de Deus, e vai para sua casa para almoçar. Chega lá, seu pai vem da padaria, alcoolizado. Sua mãe preparou um almoço. Senta todo mundo na mesa. Seu irmão levanta e fala uma coisa, e a confusão começa. E a tempestade se instala, se estabelece. Seu pai levanta, derruba a cadeira, sua mãe sai chorando, quebra o prato. Sabe aquela confusão? Tudo começou bem, numa calmaria de manhã. Mas, de repente, uma tempestade violenta aconteceu. Acabou o seu domingo. A segunda começa debaixo daquele céu, sem um falar com o outro. A mãe machucada, ferida, o pai com vergonha. E sabe aquela coisa? Geograficamente, você está instalado num lugar que a qualquer momento pode acontecer uma tempestade. Você trabalha num lugar onde talvez o seu chefe ou alguém, você tem um amigo do seu trabalho, que ele é instável emocionalmente, que de repente ele dá um grito e tudo explode, e você fica ali tentando de saia justa resolver um problema. Sabe que existem muitos lugares, pessoas,
lugares tempestuosos. Às vezes você frequenta um ambiente tempestuoso. Você pegou sexta-feira à noite, sábado, se arrumou, se ajeitou todo e falou: eu vou sair com os meus amigos. Vai lá para a UE. Nem sei se existe essa UE. Ah, não, eu vou lá, eu sou luz, né? E a lamparina, ela tem que ser colocada em cima, não pode colocar embaixo, não, eu vou. Chega lá, o indivíduo dá uma briga. Pega o copo, joga em alguém. Não pega no alguém, pega em você. Pá! 18 pontos na testa. Como que você vai explicar para o seu líder de célula que o diabo te pegou? Foi o inimigo. Eu estava lá, sabe? Eu não estava bebendo, eu não estava fumando, não estava com ninguém, eu estava tranquilíssimo. Eu estava na santidade. Mas você estava num ambiente tempestuoso. Você estava num lugar estranho. Num lugar que a qualquer momento uma tempestade podia acontecer e você ser a vítima dessa. É igual Jonas. Eu estou lá dormindo, tranquilo, de boa, mas eu peguei o barco para o lado errado. Tem pessoas que enfrentam tarefas tempestuosas. Tarefas. Ele trabalha num lugar que é tempestuoso. Gente, tem enfermeiro aqui? Tem gente que trabalha de enfermagem? É um lugar tempestuoso. Tem médico? Tempestuoso. Por que tempestuoso? Essa semana eu vi um rapaz jovem chorando na internet, no Instagram. Ele dizia assim, chorando: quando eu escolhi fazer medicina, eu escolhi medicina porque eu amo a vida. Eu queria trazer vida para as pessoas. Todos os dias eu presencio a morte. E ele chorando dizia: eu não escolhi ser médico para experimentar a morte, mas eu escolhi ser médico para experimentar a vida. Mas ele está no meio de um ambiente, a tarefa que ele tem. Irmãos, eu estava até comentando, alguém que trabalha como bombeiro na Nova Dutra, que vai lá recolher corpos, que vai lá e entra dentro de um acidente para tirar alguém que morreu. Isso é uma tarefa que todos os dias você vai para casa e enfrenta tempestades. Talvez no seu trabalho você é alguém que enfrenta tempestades todo o tempo. Toda semana tem uma tempestade chegando até você. Agora, nesse texto aqui a gente vê, em primeiro lugar, antes de falarmos sobre as duas vozes no meio da tempestade, eu quero te falar aqui sobre 3 razões pelas quais os discípulos poderiam enfrentar a tempestade sem se desesperar. Porque nós vamos enfrentar tempestades. Eu falei, o Mar da Galileia é um lugar lindo. Você chega ali, você é capaz de ficar ali 1, 2, 3 dias ali, contemplando aquela tranquilidade do Mar da Galileia. Mas isso não significa que ali, a qualquer momento, não pode acontecer uma tempestade e revirar toda a calmaria que a gente está vendo. Então, as nossas vidas hoje, nós estamos todos aqui, ó. A maioria de nós estamos num ambiente de calmaria. É claro que, depois eu vou ministrar sobre isso, há pessoas que estão aqui hoje, que estão enfrentando tempestades absurdas. Eu quero dizer uma coisa, só de você estar aqui, é porque você crê que a voz do Senhor pode chegar no seu interior e trazer uma calma, além do ambiente que você está, além do diagnóstico que você tem, além daquilo que você vai enfrentar logo mais à frente. Você crê na voz do Senhor como a voz que dissipa toda a confusão e toda a violência de uma tempestade. Se você está aqui é porque você sabe que a voz do Senhor é muito mais poderosa do que a voz de uma sentença de morte, de separação, de dívida ou de qualquer coisa assim. Então, 3 razões que a gente pode olhar aqui no texto, que a gente pode dizer, os discípulos não precisavam de se desesperar. Eu quero dizer, você não precisa se desesperar também. Você está passando por uma tempestade, não se desespere. Há uma voz que pode dissipá-la hoje, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, no comecinho do texto, Jesus diz para os discípulos, passemos para a outra margem. O que Jesus diz? Passemos para a outra margem. O
que Jesus disse para eles? Olha, vamos entrar todos no barco. Entrem no barco, porque nós vamos para o outro lado da margem. Jesus disse que eles chegariam. Por isso, eles não iriam morrer no meio do mar. No meio do mar da Galileia. A palavra do Senhor assegura onde você vai chegar. Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Os discípulos falaram, ok, vamos para o outro lado. Então, como Jesus diz que vamos para o outro lado, se eu vou morrer no meio do caminho? Vou afundar no meio do caminho? Alguns vão morrer, alguns de vocês vão morrer no meio do caminho? Não. Jesus não disse o que eles enfrentariam durante a travessia. Mas Jesus disse que eles completariam a travessia. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida no ano da travessia, meu irmão. Você recebeu a palavra profética no dia 31? Quantos estavam aqui no dia 31 receberam a palavra profética? Aqui ou online? Glória a Deus, recebeu a palavra profética, poderosa, cheia de Deus na sua vida. E a palavra profética, ela é tão bonita, porque ela é profética e poética. Né? Ela é forte por causa disso. Você recebe aquela palavra, debaixo daquela unção, debaixo daquele ambiente profético, e você toma aquela palavra, glória a Deus, esse ano o Senhor vai me levar daqui para cá. Glória a Deus. Travessia de uma ponta para outra, glória a Deus. Mas o Senhor não disse o que você ia enfrentar no decorrer da sua travessia. O que Ele te assegurou é que você vai completar a sua travessia. Você vai chegar ao final da margem. Tudo que o Senhor assegura na sua palavra, a seu respeito, meu irmão, a respeito da sua família, da sua casa, dos seus filhos, dos seus projetos, aqueles que você tem trazido ao altar e apresentado, entregue, consagrado ao Senhor, tudo aquilo que Deus tem prometido para você, Ele vai honrar e vai cumprir, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Deus não se arrepende das promessas que Ele deu a você. Agora preste atenção, a obediência e a confiança, diga obediência e confiança. Diga para o teu irmão para ele olhar e ver, para ele gravar isso, obediência e confiança. Obediência e confiança são requisitos essenciais para sustentar a sua vida de fé. Fé. Tem gente que associa fé a milagres somente. Fé não é esperar milagres. Eu cheguei aqui na igreja, apóstolo, eu tenho isso na minha vida. Eu estou esperando o milagre. Glória a Deus. Mas não confie, aliás, não espere unicamente que a sua vida de fé seja regida pelo milagre que você vai receber, meu irmão, em nome de Jesus. Porque se você não receber o milagre que você está esperando, a sua fé, ela vai esmorecer. Então fé não é esperar milagres, mas é obedecer e confiar, independente da circunstância. Eu chego na igreja e começo a andar com o Senhor, e começo a aprender a viver em fé, independente da circunstância que eu estou vivendo. Preste atenção no que eu vou te dizer, já vou dar um spoiler do final. Se a tempestade não tivesse cessado, o que era mais importante naquela situação, nessa história, é que Jesus estava com eles no barco. E como dizia o antigo hino das crianças, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então não fique esperando apenas o melhor de Deus, embora eu creio, irmãos, de verdade, que toda tempestade cessa. E olha, por experiência própria. A gente já viveu dias muito difíceis, de muita escassez, de muita necessidade, de muita aflição, de muita angústia. Algumas vividas intimamente, eu e Joel, no cantinho do nosso quarto. Nem nossos filhos experimentavam conosco a angústia da tempestade que a gente estava enfrentando. Mas todas as vezes que eu via que o Joel estava no limite das forças, eu dizia para ele, Joel, se tem uma coisa que eu creio, é que a tempestade vai passar.
vai passar. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não tenho essa inteligência para administrar algumas coisas. Sou sanguínea, então tem coisas que não adianta você contar para mim que eu não vou conseguir te falar algo que você queira ouvir. Talvez a única coisa que eu vou dizer para você é: eu creio que vai passar. Vai passar. Porque Deus é um Deus de promessas. E todas as vezes que eu abro a palavra, o Senhor diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todas as vezes que eu abro a palavra, eu vejo que o deserto não é o lugar que o Senhor fez para que nós vivamos nele, mas é um ponto de passagem. Todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu vejo que não importa o quanto os ossos estavam secos, a palavra profética trazia vida para aquilo que estava morto, para aquilo que estava ressequido, para aquilo que não tinha mais esperança. Essa é a nossa fé. Fé não é esperar milagres, fé é andar, viver, confiar, obedecer, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Então, em primeiro lugar, a gente vê aqui, Jesus disse que chegariam no final do outro lado da margem. Então, creia, vai chegar. Você tem uma promessa? Você tem promessa para a sua casa? Ah, apóstolo, mas está difícil de acreditar. Se você tem promessa, olhe para a promessa, vele pela promessa e não naquilo que você está vendo e vivendo agora. Segundo lugar, Jesus estava com eles no barco. Jesus estava no barco. Vira para o teu irmão e diga: Jesus estava com eles. Oh, meu irmão. Isaías capítulo 43, o versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Eu serei, pronto, acabou. Ponto final. Dá até uma tatuagem nova. Quando faz em inglês que é mais bonito. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Aí não vai fazer a água azul, porque vai ficar meio esquisito. Sabe, essa é uma certeza que você tem. Diga para o teu irmão: você tem essa certeza, meu irmão. Sabia, Jonathan? Você tem essa certeza. Apóstolo, mas eu estou aqui, estou me sentindo sozinho. Então se lembre, o Senhor está no barco. Se Jesus estiver no barco, agora, apóstolo, mas Jesus não entrou comigo. Então, meu filho, volta e vai para onde Jesus. Não vai fazer igual Jonas. Porque o que Jonas fez? O Senhor mandou ele para um lugar. Ele, ok, Senhor, eu vou. Foi para o lado contrário. E ele foi para o lado contrário consciente. Às vezes a gente se faz de bobo. Mas a gente não é bobo. A gente sabe quando a gente está andando para o lado contrário que Deus mandou. E a gente fica tentando, sabe? A gente vai dormir. A gente faz igual Jonas. Toma um Rivotril, vai dormir. Achando que, bom, pelo menos se eu morrer, eu não vou nem ver. E aí você está lá. A tempestade está rolando, a coisa está acontecendo. Os caras estão lá tirando sorte. O que está acontecendo? Tem alguém aqui que está esquisito. Aí você vai lá, Jonas, dormindo. Dopadinho, na paz. Jonas, quem é você na fila do pão? E ele diz: eu sou servo do Deus Altíssimo. Então, meu filho, você fez alguma coisa contra o seu Deus Altíssimo, que Ele está furioso com você. Vamos começar a jogar as coisas para fora. A última mala era própria. Jogou Jonas, tudo se acalmou. Porque Jonas estava indo para o lado contrário. Sabe que quando nós estamos indo para o lado contrário, não adianta que a tempestade não passa. A tempestade só passa quando você dá um stop na sua vida e volta a caminhar no caminho que o Senhor quer que você ande. Ah, apóstolo, mas eu não sei se eu vou dar conta. Sabe, queridos, é melhor enfrentar a tempestade com Jesus no barco do que ficar jogado, do que talvez até ficar esperando que o peixe te engula para falar com você. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. A presença do Senhor na sua vida, preste atenção, querido. A presença do Senhor na sua vida não é uma manifestação, sabe, esotérica de Deus.
Ah, Deus é onipresente, onisciente. Ah, Deus está em toda parte. Glória a Deus. Mas eu estou falando dessa presença eterna, divina do Senhor na história, na criação, na terra, nas obras das suas mãos. Não, eu estou falando de uma presença pessoal que o Senhor tem com você por meio da pessoa do Espírito Santo. Jesus disse, olha, eu vou para junto do Pai, mas eu vou deixar um Consolador com você. O Espírito Santo vai estar com vocês. E o que o Senhor quer te dizer, meu querido, é justamente isso. Quando o Espírito Santo está trazendo essa presença constante do Senhor em nós, nós temos discernimento da tempestade. É preciso discernir a tempestade. É preciso que você saiba que o Senhor está com você no meio da tempestade, da circunstância, do luto, da enfermidade, do tratamento que você está fazendo, da medicina, na sentença ruim, no divórcio. Sabe o que aconteceu? Eu não sei. Tempestade cada um tem aqui. A sua, e você poderia sentar comigo e a gente ia ficar umas 2 horas, eu ouvindo a sua narrativa da sua tempestade. E eu não vou julgar você pela sua tempestade. Ninguém precisa julgar o outro pela sua tempestade. Mas nós precisamos entender que há uma voz que nos sustenta quando estamos vivendo no meio de uma tempestade. E essa voz é a única forma que temos de não sermos tragados em meio à tempestade. O Espírito Santo, ele discerne o nosso coração. Eu quero te dizer, querido, que ele faz com que você, de fato, viva convicto dessa presença. Convicto dessa presença. A adoração traz isso. A oração traz isso. O jejuar traz isso. A conexão com o Senhor. Irmão, em nome de Jesus, tenha conexão com o Senhor. Além dessa palavra que sai do púlpito. Tenha a sua conexão com o Senhor. Deus fala com você. Deus ministra sobre a sua vida. O Espírito Santo ministra sobre você. Você não está sozinho. Você não está à mercê da sorte. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Eu ouvia isso quando era criança. E no final diz, e passa, alguém lembra? E passa o temporal. Essa é uma certeza, meu irmão. De uma criancinha pequena que canta isso. Até a pessoa mais idosa, mais experiente que tem aqui. E passa o temporal. Em terceiro lugar e último aqui, Jesus dormia durante a tempestade. Jesus dormia durante a tempestade. Que é uma afronta ao inimigo. É justamente esse. É você estar em paz. Mesmo quando as coisas ao seu redor estão te oprimindo na sua alma. Estão te entristecendo, parece que tudo está caindo, mas no meu espírito eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus tinha propósito do outro lado da margem. Diga para o teu irmão, Jesus tinha propósito. Fala para ele de verdade. Jesus tinha propósito. Pergunta para ele, qual que é o seu propósito para 2025? Você quer estar vivo em 2025? Eu vou fazer essa pergunta aqui que o Senhor quer te perguntar também. Quantos aqui querem estar vivos em 2025? Nossa, bastante gente. Glória a Deus. É bom que você vai permanecer na igreja. Não vamos ter, tantas baixas. Já é um bom sinal. Eu quero estar em 2025 desfrutando das coisas que Deus tem para a minha vida. Então, Jesus tinha um propósito no outro lado do mar da Galileia. Qual que era? Gente, ele tinha que encontrar um endemoniado. Ou você acha que Jesus foi para o outro lado só para dormir no mar, na marolinha? Não.
Ele saiu porque ele tinha um propósito, encontrar o gadareno endemoniado, porque ele tinha que transformar a vida daquele homem, ele tinha que trazer libertação, ele tinha um propósito naquela aldeia toda. Embora a aldeia mandou ele embora, aquele homem ficou como um pregador, provavelmente apacentou aquele lugar e pregou Jesus, a libertação de Jesus na vida daquele lugar, daquela aldeia de Gadara. Havia um endemoniado que Jesus precisava encontrar. Por isso, Jesus estava tão seguro. Ele tinha um propósito. Meu irmão, há um propósito na sua vida. E você não vai morrer antes de cumprir o seu propósito. Ninguém parte dessa terra sem cumprir o seu propósito. O propósito que o Senhor designou para que você cumprisse. Então, nenhuma tempestade pode interromper o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, presta atenção, hello, não seja tomado pela incredulidade quando uma tempestade te abordar pelo caminho. Muitas tempestades começam leve e vão crescendo, crescendo, na força, na potência e na destruição. Como elas crescem? À medida que começamos a questioná-la. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa tempestade? O que eu fiz? O que os discípulos dizem para Jesus? Hey, mestre, não te importas que nós estamos aqui e perecemos? Quero te falar uma coisa, meu irmão. Questionar o porquê estamos passando por um período de tormenta não dá a você autoridade sobre a tormenta. O seu questionamento não te dá autoridade a mais para isso. Não te chancela. Às vezes a gente acha que se tornar um doutor, um expert em algo vai nos dar autoridade para enfrentar aquilo. Nem sempre. Às vezes, o seu interesse é mais por curiosidade do que por autoridade. Crente curioso não chega a lugar nenhum. Mas crente com autoridade alcança mais do que ele imaginou. Então, tem muita gente fazendo curso, estudando, buscando. Eu quero fazer teologia. Por chamado ou por curiosidade? Por curiosidade, porque eu quero debater, irmão, em nome de Jesus. Você vai debater, rebater e se bater. E no final, quem sabe você vai se converter. Porque tem pessoas que ele quer as coisas por curiosidade. Curiosidade matou o gato. E às vezes você está indo por um caminho de especulação e de curiosidade. Eu quero ver quantas pessoas foram curadas dessa enfermidade. Eu quero saber quantas pessoas já foram... irmão, em nome de Jesus. A sua história é única. A maioria das tempestades, elas estão dentro de nós. E aí é tão interessante, sabe o que aconteceu? Jesus liberou uma palavra para os discípulos. E tratou o íntimo dos discípulos. Incredulidade. Incredulidade. O maior perigo, enquanto os discípulos enfrentavam a tempestade, não era a chuva, não era o vento, não eram as ondas que batiam contra o barco, mas eles estavam sendo vencidos pela incredulidade. Incredulidade. E nós podemos ver aqui, caminhando para o fim dessa palavra, nós vemos aqui duas vozes que enfrentam a tempestade, vozes opostas. A primeira voz é a voz dos discípulos, que estavam carregados, não era medo, não era incerteza. Gente, eles eram pescadores, na sua maioria. Será que eles nunca tinham enfrentado uma tempestade na vida no Mar da Galileia? Claro, com certeza. Eles já tinham vivido aquilo outras vezes. Eles já eram experimentados naquilo. Eles já sabiam muitas histórias sobre o Mar da Galileia.
Então não era uma voz de medo, eles eram adultos. Mas a voz deles era uma voz de... O questionamento deles era um questionamento de incredulidade. Diga incredulidade. Mestre, não te importa que perecemos? Sabe, queridos, eu conheço muita gente que saiu da igreja porque fez essa pergunta. Senhor, o Senhor não se importa com o que eu estou vivendo? O Senhor não se importa com a minha família? O Senhor não se importa com o meu filho? O Senhor não se importa com esse diagnóstico que eu recebi? Senhor, eu sou fiel no meu dízimo, sou líder de célula, sou crente, faço oração, faço parte do louvor, sou intercessor, venho na igreja todos os cultos, todos os congressos, conferências. Não te importas com o meu problema? Por que eu estou passando por isso, Senhor? E aí o Senhor dá uma voz de comando para o mar, para o vento e para aquele ambiente. Mas o Senhor também dá uma voz de repreensão àquilo que consumia aqueles discípulos. E eles estavam sendo consumidos pela incredulidade. A incredulidade nos torna questionadores. Meu irmão, minha irmã, se você é alguém que sai daqui da igreja, entra no seu carro e começa a questionar tudo, questionar o que você está vivendo, o que está fazendo, o que o outro fez. Se você é um questionador, preste atenção, não é excesso de inteligência, é excesso de incredulidade. Eu não estou falando de você raciocinar em cima das coisas, você ser inteligente, não estou falando disso não. Estou falando de alguém que tudo que Deus faz, ele questiona. Tudo que Deus faz, ele vai no sentido oposto. Tudo que ele faz, ele procura textos bíblicos para refutar aquilo que Deus fez. Alguém foi curado no altar. Não, mas aqui na Bíblia fala que... mas alguém orou em línguas. Não, mas aqui na Bíblia fala isso dos dons. Então a pessoa fica o tempo todo, exaustivamente, refutando o que Deus está fazendo. A incredulidade nos torna questionadores, a incredulidade nos torna inseguros, a incredulidade nos torna inquietos, ansiosos, medrosos. A incredulidade nos torna transferidores de responsabilidade. O que os discípulos dizem? Alguns deles lá se juntaram e falaram, vamos falar com Jesus. Mestre, você não está se importando comigo? Faz alguma coisa. Você é o mestre. Sabe, a incredulidade rouba a nossa experiência com o Senhor, porque transfere para o outro a responsabilidade de resolver os nossos problemas. Existem problemas, meu querido, existem tempestades que fomos nós que causamos. Hello, me desculpe. Nós quebramos princípios. Negociamos valores. Como eu disse, fomos num lugar que não era para estar. Falamos alguma coisa que não era para falar. Cheguei em casa, briguei, gritei, xinguei, esperneei, desonrei, amaldiçoei. Aí, uma tempestade se levanta. Eu causei aquilo. Eu causei. Eu não permiti que o domínio próprio, que o Espírito Santo, agisse. Que o fruto do Espírito, mansidão, paz, alegria, domínio próprio, Senhor, em nome de Jesus. Eu sempre fui alguém violento, eu sempre fui alguém duro nas palavras. Senhor, mas eu fui para o altar, eu me batizei, eu me converti. Espírito Santo, muda isso em mim. Muda a minha linguagem, muda o tom da minha voz, muda o timbre, muda como eu falo, Senhor, em nome de Jesus. Põe um anjo ao meu lado que amarre as minhas mãos cada vez que eu levantar minha mão para fazer um ato de violência na minha casa. Meu irmão, eu creio num Deus que muda pessoas. Só não muda quem não se expõe. O apóstolo falou esses dias sobre isso. Quem fica guardando seus pecados, guardando suas fraquezas. Você está guardando sua fraqueza para quê? Para compartilhar no inferno com outros? Porque no céu, você não vai ter espaço para contar suas fraquezas. Então
Então a incredulidade, ela nos torna pobres em experiências. Porque é interessante, tem gente que tem uns testemunhos tão simples, tão bonito, tão ingênuo. Sabe, em tudo ele vê Deus. Em toda ocasião ele fala, Senhor se manifestou aqui hoje, porque o ônibus passou 10 minutos antes e eu precisava chegar na hora naquela entrevista de emprego. Ah, querido, tem gente que vê em todas as situações uma oportunidade de conhecer mais ao Senhor. Mas o incrédulo, ele é pobre em experiência. Molha a lã, enxuga a lã, vela a lã, colore a lã, lã vem que torna vermelha, agora vira azul, e roxa e verde, faz uma cor que eu nunca vi. E você fica pobre na sua experiência. A incredulidade nos torna limitados. Aí vem a voz de Jesus. O que é que Jesus diz? Gente, Jesus é muito interessante. Porque Jesus, ele tem assim meio que um mover Tramontina. Tramontina, como que é a Tramontina, a propaganda da Tramontina? Corte rápido. Jesus. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Veja. Lázaro, vem para fora. Não vou ficar lá e tira a pedra, e unge a pedra, e canta uma canção. Todo mundo canta agora, repete o coro, e não sei o quê, e vai fazer um ato profético ao redor da pedra. Não, não. Remove a pedra, desata, tira essas coisas aí, e Lázaro, vida. E aí Jesus faz a mesma coisa na tempestade. Jesus acorda. Irmãos, quem aqui tem aquele soninho precioso depois do almoço? Eu queria ter, mas não tem. Quem tem aquele hábito? Tem que dormir, senão você vira Hulk. Tem que dormir um pouquinho. Que seja 10 minutos. Não estou falando que você passa a tarde toda de pijama dormindo, não. Estou falando aquele soninho seu que é o milagroso. Te recompõe. Tem bastante gente, tem uns tímidos que está meio que assim, com a mão levantada. A mulher está levantando a mão dele, ele diz, não, mulher, não sou eu, não. Agora, preste atenção. Você tem 15 minutos de sono. Te acorda no 7. Você é outra pessoa. Você não, a gente desconhece quem você é. No 15 você é um santo. Mas no 7, você está no processo de santificação. Você está no meio do encontro com Deus, na libertação ainda. No 15 você sai cheio do Espírito Santo. No 7 você está no meio da libertação, manifestando tudo. Pois é, aqui é interessante, porque Jesus... você acha que Jesus não sabia quanto tempo demorava a chegada para o bar, até a outra margem? Mas o texto diz que eles acordaram Jesus. Foram lá, vamos lá no texto. Foram lá, cadê? Já estou enxergando muito bem, não. Perdi o texto aqui. Diz que eles chegaram lá, aqui, achei. Levantou-se lá e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, irmãos. Eles não acordaram Jesus e disseram assim, Jesus, acorda. Nananã. Sabe você, esposa, quando você dorme, o marido dorme, e às vezes você acorda de manhã e lembra de uma coisa, olha para o lado, seu marido está dormindo. Você sacode ele e diz, tem que pagar a luz hoje que vai cortar. Você não deu bom dia, você não deu um beijinho, você não fez nada. Você já acordou naquele impacto, né, espiritual, e foi isso que eles fizeram com Jesus. Eles despertaram Jesus e disseram, Jesus, não te importa que pereçamos? Ah, meu irmão, eu acredito que Jesus acordou meio bravo. Porque diz aqui que ele despertou, nem olhou para a cara dos discípulos. O discípulo foi por último. Ele despertou, repreendeu o vento, acalmou o mar, sossegou o ambiente, falou, agora eu quero falar com vocês. Pensa bem. Gente, Jesus resolveu rápido, tramontinamente. Ele levantou, ele repreendeu o vento, aquietou o mar e trouxe calmaria ao ambiente.
A voz do Senhor, quando você a aciona em meio a tempestades, tem o poder de intervir imediatamente com socorro e livramento. Preste atenção. Às vezes, você vai esperar o mover do Senhor, mas a intervenção, o socorro, o movimento do Senhor em direção, a favor da sua causa, ele é imediato. Você lembra quando Daniel foi orar? A Bíblia diz que quando ele começou a orar, os anjos já começaram a se movimentar. Mas por 21 dias eles ficaram retidos no mundo espiritual. E Daniel entrou em jejum e oração. E o jejum e oração, o jejum e oração de Daniel movimentou o mundo espiritual. Sabe, irmãos, existem coisas na nossa vida que não aconteceram ainda. Talvez a tempestade que você está, hoje vai receber uma voz de comando. Mas talvez você ainda não saia dessa condição, você ainda não veja Deus fazendo algo, porque é preciso que você tome alguns posicionamentos. A voz do Senhor, quando Jesus fala, aquieta-te, vento. A voz do Senhor repreende aquilo que você está vendo. O vento trazia pânico. Muitas vezes nós somos tomados pelas tormentas, muito mais por causa daquilo que estamos vendo, do que de fato por aquilo que é. Os nossos olhos nos enganam. A aparência nos aflige mais do que a realidade, meu irmão. Quando você vem para a igreja, o Senhor te faz ver na dimensão que Ele vê. Hello? Talvez você passou a semana toda tornando um problema seu maior do que ele é. Olha para mim. Talvez você está transformando algo que você está vivendo num gigante intransponível. Quando você vem para a casa do Senhor, quando você ouve a palavra, quando você recebe a palavra do Senhor na sua vida, você é ministrado no seu espírito e você passa a ver o gigante na proporção que o Senhor vê. Você consegue entender isso? O gigante na proporção que o Senhor vê. E o Senhor te dá autoridade sobre aquilo que você precisa enfrentar. Então o Senhor é aquele que a sua voz repreende o que você vê. Aquieta a causa da tempestade. O que eu quero orar por você nessa manhã é justamente para que a causa da sua tempestade seja aquietada e venha calmaria. Porque não adianta você sair daqui, o Senhor repreendeu a tempestade que eu estou vivendo, mas e dentro de você? E dentro de você? É esse mar dentro que muitas vezes não permite que você entre num tempo de calmaria. Aquietar o mar é dar um comando àquilo que abriga a tempestade. Sabe, queridos, muitas vezes nós abrigamos uma tempestade na nossa casa. Você já recebeu uma palavra? O Senhor já curou o seu casamento, mas você ainda não perdoou. Todos os dias que senta à mesa, uma palavra fere, uma palavra magoa. Todas as vezes que você altera a voz, todas as vezes que você traz o passado, todas as vezes que você acusa. Então há muitas pessoas que o vento já cessou, mas o mar ainda não foi tocado. E o Senhor diz, hoje eu quero aquietar o mar, aquietar a causa da tempestade. Quando o Senhor começa a nos transformar, o Senhor vai tirando algumas coisas de dentro da gente, irmãos. Sabe, aquela gana que a gente tem para ter a última resposta em tudo, a última palavra, aliás, a última palavra em tudo, para estar certo em tudo. Aquela sede de vingança, aquela ira. Há tantas coisas em nós que causam tempestades. Eu poderia gastar toda uma palavra em cima disso, mas eu quero só dizer a você: deixe a voz de Jesus aquietar aquilo que tem trazido guerra,
tormenta, aflição dentro de você. E por fim, Jesus trouxe calmaria àquele ambiente. Questão de segundos. Numa fração de segundos, aquilo que era uma tempestade que estava a ponto de botar aquele barco para o fundo, de repente tomou uma outra dimensão. E o texto diz que o Senhor trouxe calmaria. Quero te dizer que hoje é tempo de calmaria na sua casa. Que hoje o Senhor quer trazer calmaria dentro de você, na sua mente, no seu coração, na sua mesa. Minha irmã, Deus quer trazer calmaria na sua alma. Meu irmão, Deus quer trazer calmaria a você. Amanhã, quando você chegar no seu serviço, Deus quer trazer calmaria naquele lugar através da sua voz. Porque Jesus acalmou o seu interior. Se coloque de pé, eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, pedimos que essa palavra, Senhor, possa trazer sobre cada pessoa aqui um dissipar e um desfazer das tempestades que estão consumindo famílias, pessoas, empresas. Pessoas que estão debaixo de um vento forte. Pessoas que estão debaixo de uma fúria. Pessoas que estão debaixo de um diagnóstico de enfermidade, de divórcio, sentenças, dívidas. Quantas coisas transformam muitas vezes a nossa travessia num trauma. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor acalme as tempestades, que o Senhor faça cessar os ventos fortes, e que o Senhor venha trazer a alegria da calmaria sobre cada pessoa aqui. Em nome de Jesus, eu abençoo cada família com a tua palavra em nome de Jesus. Eu quero orar ainda com você que veio nesta manhã, talvez até acompanhando alguém que vai se aliançar, que vai batizar, e ouviu essa palavra. Eu quero dizer uma coisa: o mais importante dessa palavra, ou desse episódio, é que Jesus estava no barco. Se Jesus não estiver, nada acontece. Eu quero te dizer que se Jesus não estiver na sua vida, nada vai acontecer para que a tempestade cesse. Mas eu queria que você fizesse uma oração comigo agora, todos. Repetisse essa oração: Senhor Jesus, eu creio que se o Senhor estiver no barco, estiver em minha vida, todas as tempestades estarão debaixo do teu controle, e nada vai me fazer desistir daquilo que o Senhor tem para mim. Hoje, Senhor, eu confio a minha vida às tuas mãos. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e declaro: vem, Senhor, e toma a direção do meu barco, para que toda a tempestade cesse, em nome de Jesus. Você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, por favor, levante a sua mão. Onde você estiver, Deus abençoe você. Se tem alguém próximo dela, por favor, acompanhe ela para que esteja aqui à frente. Você que está entregando a sua vida para o Senhor, vem no altar agora pela manhã. É tão importante você sinalizar isso. Sai do seu lugar, vem até aqui, declare: Senhor, a minha vida é tua. Deus abençoe você, querido. Sai do teu lugar, acompanhe quem você trouxe.
Se você trouxe alguém junto com você, pergunte a ele: você quer entregar a sua vida para o Senhor? Você fez essa oração pela primeira vez? Você que fez essa oração pela primeira vez, sai do seu lugar. Vem aqui conosco, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Aleluia, Deus abençoe você. Seja bem-vindo, os meninos estão vindo também? Amém, Deus abençoe. Pode vir, querida. Não deixe para outro dia, querido. Eu não sei o que pode acontecer no seu barco durante essa semana. Deus abençoe vocês. Mais alguém? Aleluia, pode vir. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe. Você que trouxe alguém para acompanhar o seu batismo, pergunte para ela. Pode vir. Deus abençoe você, minha querida. Isso, acompanhe as meninas. Deus te abençoe. Seja bem-vinda, querida. Mais alguém? Vem, rápido. Mais alguém? Deus abençoe. Celebre, querido. Celebre, igreja. Oh! Eu sei que daqui a pouco você vai celebrar pelos batizandos, mas vamos celebrar por essas vidas. Mais alguém? Olhe para mim, você que está aqui à frente. Eu creio que Deus tem coisas tremendas para vocês. Eu creio que o Senhor é aquele que nos toma pela mão. Nenhum de vocês vem aqui à frente sem o Senhor pegar pela mãozinha e vir aqui. O Senhor conhece a sua história, conhece os seus desafios, conhece a sua casa, conhece a causa de você estar aqui. E eu creio que Ele Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Talvez você esteja aqui por uma razão, mas o Senhor vê além da razão pelo qual você está aqui. Ele olha não só o dia de hoje, Ele olha os dias que virão. Então quero dizer a vocês, sejam bem-vindos ao Projeto Vida. Sejam bem-vindos à sua nova casa, a igreja que o Senhor tem colocado vocês para caminhar com vocês na sua fé. Em nome de Jesus. Vamos recebê-los, queridos? Aleluia! Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.